Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Já começamos a leitura de Romanos 1 e ela nos traz uma missão de compreendermos a santa palavra de Deus. Paulo, ele sauda a fé dos romanos. Paulo anela ver os romanos. Paulo, ele busca aproveitar o máximo possível do seu tempo para visitar os irmãos da fé e para continuar levando a palavra de Deus. E ele deixa bem claro ali no capítulo, no capítulo 1, versículo 16, né, que ele não se vergonha do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação a todo o que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E há algo que a gente encontra aqui. Quem é justo? Quem é correto? Quem é verdadeiramente praticante da justiça? Porque, de um lado, a Bíblia nos fala que todos nós pecamos e estamos longe da glória de Deus. Mas vamos descobrir que justificados somos mediante a fé em Cristo Jesus, pois não há um justo sequer. E é pela fé em Jesus Cristo que somos justificados. Muitos usariam desse texto para apontar, para acusar. Mas lembrando, meus amados irmãos, que quando apontamos um dedo para alguém, três estão voltados para nós. Porque Paulo ele vai citar alguns pecados, vai citar alguns erros do povo gentil, mas a missão dele não é condená-los. A missão deles é apresentar o evangelho de Cristo e a salvação através da fé em Cristo Jesus. Se formos olharmos, nenhum de nós é merecedor da salvação, mas Cristo morreu por todo aquele que nele crê, por todo aquele que se achega a ele jamais será lançado fora. Então, o fato não é o pecado em si, mas a permanência nele. O não querer abandoná-lo, o não querer se voltar para Jesus, arrepender-se, reconhecer seus erros. E se formos citar, falar da idolatria, a depravação do povo gentil, quem é o povo gentil? Somos nós. Que recebemos a Cristo, não somos judeus, não somos gregos, mas recebemos o Senhor de o coração aberto. Mas Paulo ele vai citar uma série de falhas, uma série de erros, idolatria, depravação. E há uma aqui, meus amados, que devemos vigiar bastante. Lá no versículo 30, ele vai dizer: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes à paz, irmão. Sem misericórdia, ele vai falar, infiéis, sem misericórdia. Murmurador, irmão. Murmurador é aquele que está sempre reclamando de tudo. Quanto mais tem, mais quer e nunca está bom. E Deus vem abençoando e ele está sempre murmurando. Minha vida está ruim, está desta forma, está daquela forma. Mas a grande pergunta não é essa. O que o murmurador ele está fazendo para mudar a sua história? Se eu não estou contente, se eu não estou, as coisas não estão indo bem, o que que eu estou fazendo para converter a minha situação? Ou eu vivo
murmurando e não tomo atitude, não tomo uma posição diante de Deus. Não tomo uma posição na minha vida para que as coisas venham mudar. Muita gente reclama da vida, reclama do que não tem, ou reclama do que tem, mas não toma uma decisão para mudar. Porque é comum, amados, todos reclamarem de tudo, reclama-se de governo, reclama-se da casa, reclama-se do seu carro, reclama da sua vida, reclama do cônjuge, reclama dos filhos, mas a única coisa que ela não reclama é de si. Ela não olha para si, ela não se olha no espelho. Parece que é o perfeito, mas se olhar para si, vai perceber que ela mesma tem que buscar mudança em sua vida. O murmurador normalmente é assim. E a palavra vai dizer que Deus não se agrada do murmurador. Sem misericórdia. Hoje está cheio de santarrão aí, cheio de pessoas que se acham o máximo e começa a apontar o erro dos outros, ao invés de orar, ao invés de pedir a Deus que venha mudar a vida daquela pessoa, ao invés de pedir a Deus, Senhor, abençoa ele, Senhor, que ele tenha um encontro contigo, que a sua vida mude. Senhor, fortalece ele no teu espírito, Pai. Levanta ele, tira ele dessa situação. Muita gente diz, que Deus pese a mão sobre ele. Que Deus caia a justiça sobre ele. Temos que pensar e refletir sobre isso. Como temos nós, olharmos para nós, como estamos sendo na presença de Deus. E quando fala-se de idolatria, meus amados, muita gente vai logo pensar nas imagens. Idolatria vai muito além disso. Tem pessoas que idolatram o pastor, pouco faltam beijar o pé de pastores, e muitos pastores ainda assim aceitam, né? Isso que é o pior. Procuram a melhor posição, o melhor lugar e são idolatrados. Quando se fala, irmãozinho ali vai pregar essa semana. É o irmãozinho que vai pregar, então eu nem vou para a igreja. Mas fala, o pastor fulano de tal vai vir aqui vai ter um congresso, vai vir um pregador, o Bambambam, um pregador de tal lugar. Meu Deus, não, eu preciso ir lá ver esse pregador. A igreja lota, a igreja enche, porque o cara revela o CPF, porque o cara fala isso, fala aquilo, é o pregador. E você acha que isso não é idolatria, irmão? A palavra de Deus não é a mesma? A leitura não é a mesma? Então, meus irmãos, temos que vigiar. A idolatria não está só numa imagem feita por mão de homens. A idolatria está, muitas vezes, nos homens. Como ali ele cita, né? Imagens de animais. Adoraram mais a criatura do que o próprio Criador. E quando ele fala da criatura, irmãos, não está falando só de animais, como diz o texto ali, está falando da criatura homem, criatura pessoa. Temos que vigiar, amados. Cuidar com isso. Deus, ele vê tudo. Ele sabe tudo. Temos que ser misericordiosos. Temos que ser fiéis. Temos que parar de murmurar. Temos que parar de colocar pessoas em pedestais para que não nos tornemos idólatras. Amém? Eu vou parar por aqui, o texto tem muito a falar, né? E que venhamos refletir na palavra de Deus. Amém? Vamos fazer a oração da fé.